A graça e a paz do Senhor Jesus, casais abençoados. Estamos aqui no 10º dia da nossa oficina para casais. Essa maratona conjugal de 21 dias edificando o nosso casamento. E hoje eu quero falar algo muito importante para você. Algo que vai levar o seu casamento a viver um casamento feliz, continuar tratando nas questões das grandes raposas e as raposinhas que vêm para destruir a nossa vinha. E hoje eu quero falar algo que é comum em muitos casamentos, talvez esteja acontecendo e nem percebendo que no seu casamento presta bem atenção, competição no casamento. Então nós vamos falar sobre a questão de competição. Conta-se que certa vez um marido ligou para sua esposa e falou: "Oh, meu bem, já estou indo para casa e eu quero falar, eu te amo muito." Aí a esposa respondeu, fala: "Não, eu sei que você me ama, mas eu amo muito mais do que você." Aí o marido falou: "Não, tá certo, eu sei que você me ama, mas o amor que eu tenho por você não se compara ao seu." E aí a esposa então, ela diz assim: "Tá vendo? Você sempre quer ser melhor do que eu." Veja bem, aquilo que era ser para um momento romântico transformou-se numa grande competição. Então é justamente isso que eu quero ajudar vocês a levar o seu casamento a um nível de reciprocidade, de compreensão, de amizade, de companheirismo, porque esse é o desejo do Senhor para o meu e o seu casamento. Então veja bem, ao contrário do que muitos casais imaginam, o maior problema no casamento não é o outro, mas nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos: não, é o outro que é o problema, pastor. Não, é nós mesmos. Por detrás de todos os problemas conjugais existe sempre uma atitude egoísta. Então veja bem, então nós temos que aprender a vencer o nosso ego, porque o ego está na base de todos os nossos problemas. Porque não foi feito do meu jeito, porque não era assim que eu queria. Então, justamente isso aí é a base de toda a competição no casamento. E veja bem, e entre as expressões do nosso ego, a competição talvez seja a mais comum. Nós queremos sempre competir, sempre nos mostrar vantagem. Então, presta bem atenção. Com muita tristeza nós vemos que muitos casais vivem esse tipo de relacionamento doentio. Um querendo se mostrar mais sábio, mais inteligente, mais forte, mais capaz, mais bonito, sempre mais. Mas veja bem, eles vivem uma competição interminável, que se resume a tudo, onde, na verdade, o que acontece? Nunca haverá um vencedor. Essa é a tristeza. Eles querem vencer, mas nunca haverá um lado que vai ganhar. Todos sairão perdendo. Então, casais que se competem são extremamente egocêntricos e têm uma enorme dificuldade de valorizar a virtude do outro. Por quê? Porque que a pessoa ela tem dificuldade de valorizar um ponto forte no outro? Porque ela quer mostrar o ponto fraco. Porque há uma competição e ela quer sair ganhando. Então, nesse tipo de casamento, os cônjuges estão sempre esperando receber e nunca têm disposição de dar. Ou seja, é aquela pessoa que chega e fala assim: então, nossa, Deus te ama demais, né? Por quê? Porque olha só com quem que você casou. Você está no lucro. Olha, o que seria da sua vida sem eu? É justamente isso, o espírito da competição, levando a pessoa sempre a diminuir a outra, para que ela possa ser sempre dependente daquela que acha, como se diz o ditado,
que é a última bolacha do pacote. Mas entenda, casais que competem são extremamente egocêntricos. São extremamente egocêntricos. Então nós temos o quê? Temos que vencer, temos que ter uma atitude contrária a isso. Ao discutir sobre algum assunto que entra em xeque ali no momento, o lema dessa pessoa, o lema do casal que está competindo, qual que é o lema? O lema é o seguinte: o importante é ganhar a discussão. Olha só o ponto que chega. Não importam o que falam, não importam se o outro se sente ofendido, mas o lema é qual? Eu ganhei a competição. Eu saí com a razão. Não se importam realmente em chegar a uma conclusão e sensata onde o casamento sai ganhando. Não importa. O importante é ter a razão, o importante é dominar e não se deixar ser dominado. Esse é o lema do casal que vive debaixo de competição. Entenda o seguinte: é triste quando uma mulher ela tem diante de si um fantasma. Que fantasma? Por exemplo, da submissão. Muitas vezes, por interpretar mal a Bíblia, a mulher olha assim o princípio que o Paulo explica sobre marido e esposa, e ela fala: jamais eu vou me submeter, porque ela tem um fantasma na cabeça dela que submissão é algo ruim, porque ela tem uma competição na cabeça a ser ganhada, onde ela quer sair com a razão. Mas também, por outro lado, é ruim quando nós vemos homens inseguros também, não entendendo o Espírito de Cristo, o Espírito da graça, que eles querem impor. Ou seja, não é isso que a Bíblia ensina. O homem, ele é cabeça não para impor ser a palavra dele a única, não, jamais. E também a mulher, ela não é escrava do homem, ela está ali como uma cooperadora, sabe? Tem uma casa para ser edificada, e essa casa ela precisa de pessoas conectadas, do marido como cabeça, porque assim Deus quis e estabeleceu. E quando Deus fala, ministra ao coração do marido, ele compartilha com a sua esposa, há ali um consenso, os dois entram em acordo, discutem, e a graça vem, a casa sai ganhando, quando os dois sabem cumprir o seu papel. Eu vou ministrar isso mais para frente, sobre liderança masculina, o papel da mulher, mas é necessário que nós possamos chegar lá já curados de toda a competição, porque senão você não vai viver debaixo de um princípio que é poderoso, que o próprio Deus estabeleceu para a saúde conjugal. Então veja bem, nós não podemos como maridos transformar nossas esposas como oponentes a ser subjugadas, e também as mulheres não podem também transformar seus maridos em fantasmas, não querendo submeter e cumprir o seu papel do lar. Amém? Mas veja bem, então vamos ver a questão do ciclo vicioso da competição. É um ciclo vicioso que vai repetindo, começa com pequenos, estágios. Você vai perceber que cada vez que esse estágio vai crescendo, a coisa vai piorando. Então, casais maduros, presta bem atenção, aprendem a discutir e chegar num consenso para o benefício do casamento, E a família, todo mundo sai ganhando, a casa sai ganhando, os filhos saem ganhando. Mas, por outro lado, casais que competem são eternas crianças. Eles buscam o quê? Eles não buscam consenso, eles buscam um jeito de ter a razão, da sua razão ser o motivo da sua vitória. Mas olha só, a Bíblia diz que o amor, ele não busca o seu próprio interesse. Eu não estou para buscar, eu não entrei num casamento, Deus não me abençoou com a minha esposa para mim buscar o meu próprio interesse, mas eu busco aquilo que será bom para todos.
para mim, para ela, para o ambiente da minha casa. Mas casais que competem e têm atitudes completamente diferentes. Eles não querem uma solução sensata. Eles querem o quê? Apenas saber, no final da guerra, quem tem a razão. E isso vai para um caminho de destruição. Então veja bem, então vamos começar aqui as etapas. Primeiro, cada grão de areia é uma batalha campal. O que isso significa? Esse é o primeiro estágio do ciclo vicioso de competição. O que acontece? Nesse primeiro estágio, coisas irrelevantes são batalhas campais. São batalhas aonde um quer conquistar campo do outro, porque vê como um oponente. Ou seja, basta uma leve discordância sobre algo que o assunto cresce e toma uma proporção de batalha. Então, primeira coisa, filtra. Como eu ensinei para os irmãos, tem guerra que não compensa, tem coisas que são irrelevantes, coisas que envolvem comportamento, talvez, tem coisas que não precisa de guerra, mas quando envolve caráter, sim, não guerra, mas uma discussão sadia, onde que possa haver uma solução, haver uma transformação. E o que acontece? No casamento, você tem que entender o seguinte: nós jogamos no mesmo time. O casamento competitivo é o casamento onde que aquele quer saber quem que é o melhor jogador. Mas esse não é o casamento a qual Deus abençoa, prospera, fortalece. Qual que é o casamento que Deus fortalece, que é a vitória? É onde não há um melhor jogador, aonde o time joga bem. Eu quero falar para você, porque se um perder, todos vão sair perdendo. Agora, se um for melhor e o outro ruim, vai haver um celebrando vitória e o outro vai estar debaixo de tristeza. Então veja bem, ore. Você não precisa provar nada, você não tem que buscar a aprovação de nada. Deus já aprovou lá no altar o casamento de vocês. Agora nós temos que entender, nós estamos no mesmo time. Porque o que adianta provar que você ganhou se o seu casamento no final sai perdendo? Que graça que tem? Que lucro que virá? Que bênção que você vai carregar? Que troféu que é esse que você tem necessidade de levantar se o seu casamento sai perdendo? Segundo estágio. Primeiro, coisas pequenas viram uma batalha campal. Segundo, entram numa constante disputa. A proporção já vai ganhando, porque o lema qual que é desse tipo de casamento? É o que? Descobrir quem tem a razão. Vai virar uma disputa. De que adianta provar ter razão ou não ter razão, se você vai produzir um ambiente de humilhação e ressentimento? Porque na prova da razão, você vai questionar, você vai humilhar, você vai culpar, você vai julgar. No final, lembra, o casamento vai perder. Isso cria um sistema no nosso casamento de dívidas, um sistema de dívidas a serem pagas. E quão triste é! Mas um casamento saudável entende o seguinte: não tem dívidas pendentes um com o outro. Você não pode tratar o seu cônjuge como um devedor, como alguém que está no lucro em ter você na vida dele. Não cria isso, não gera isso. Isso vai desgastar o seu casamento. Você vai criar um monstro dentro do seu casamento. Terceiro, surgem os ressentimentos. Por quê? O que era pequeno vira uma batalha campal. Segundo, disputa. E um vai ter que provar que o outro que tem razão sobre o outro. E o que sair perdendo vai gerar o quê? Ressentimentos. O casamento vai viver um casamento ressentido. Numa competição, inevitavelmente haverá perdedores e ganhadores. E quando um dos dois sente-se que perdeu, o resultado é mágoa e ressentimento.
Quantas esposas estão ressentidas porque o marido provou que ele tem a razão? Quantos maridos estão ressentidos porque a esposa fez de tudo para provar que ela tem a razão? Isso vai gerar mágoa, isso vai destruir o seu casamento. Olha só. 4. A busca de vingança. Olha para você ver aonde que vai chegar esse ciclo vicioso de competição. Começou com uma coisa pequena, se transformou o quê? Em disputa. E por causa da disputa gerou ressentimento e mágoa. E por causa que tem um magoado, o que ele vai buscar? Vingança. Vingança, a busca da vingança. O perdedor que está magoado, olha só, sempre procurará, porque ele perdeu e ele quer ganhar, uma ocasião para vingar e ter a revanche. Eles esquecem de coisas que faz parte do... Por exemplo, o casamento é como um barco, e vocês dois estão no mesmo barco, mas na competição esquecem disso. Aí o perdedor, por busca de vingança, ele quer danificar o barco, o projeto, as coisas que envolvem a vida do outro. Só que, no entanto, os dois estão no mesmo barco. Se um sair prejudicado, certamente você colherá de consequências também. E como que isso acontece? Como que as pessoas tentam ferir, tentam buscar uma revanche para provar que ela tem razão, que não era bem assim quando a pessoa ganhou, e que ela agora está provando que ela estava sempre certa? Deixa eu te falar algumas coisas, atitudes comuns que as pessoas buscam para ferir o outro, nesse sistema de competição. Por exemplo, esquecem de datas importantes. Amém? Não se importa em deixar o cônjuge embaraçado na frente dos outros, porque ele quer revanche, ele quer desqualificar, ele quer ferir. Olha só, descuidam-se da sua aparência, ou seja, vai deixar de descuidar, porque não quer nem agradar o outro, porque está ressentido, está magoado. Assume um papel de vítima, você vai viver um vitimismo, algo que vai desgastar. Criam discussões exatamente no momento em que o parceiro tem algo importante para fazer. O que faz? Desautorizam o outro diante dos filhos. A esposa fala: não, seu pai é um tonto. Não, a sua mãe não sabe de nada. Fala para os filhos. Ressaltam sempre o erro do outro. Tá vendo? Você nunca aprende, tá vendo? Sempre é assim. Eu quero falar para você, não entra nesse caminho. Poderia falar assim diversas atitudes que os casais que estão vivendo um sistema competitivo podem fazer para ferir o outro. Gastam com coisas irrelevantes e assim por diante. N situações. Para quê? Para buscar a vingança. E o que acontece no estágio seguinte? O conflito se agrava. Olha só. A sequência natural do espírito de competição no casamento. Vamos lá. Primeiro, o casal discute por qualquer coisa. A questão se transforma tudo em disputa. Na etapa seguinte vem um ressentimento. Posteriormente, o que? O desejo de vingança. E agora, no estágio final, é que na próxima discussão, a disputa se torna ainda mais amarga. Por quê? Se esse ciclo não for quebrado, o casal se autodestruirá depois de alguns anos. Porque um não vai suportar o outro. Vão se autodestruir. É dois homens bombas. É um cabo de guerra. Eu quero falar para você que casamento não é cabo de guerra. Você não tem que fazer mais força para provar o seu lado. Sabe o que acontece? A corda vai arrebentar e os dois vão cair. Ou seja, o casamento vai para a lama.
Mas como superar o espírito de competição, então? Então eu quero te dar aqui alguns princípios para você vencer, ter um casamento vitorioso e desfrutar de vida plena, de um casamento debaixo da unção de Cristo, crescendo em vitória. Primeiro, olha, não permita que o seu casamento se torne um cabo de guerra. Como eu falei, se ficar puxando, o cabo arrebenta, os dois vão cair. Aí se eu puxar e vencer, tá, você venceu, mas o seu casamento venceu? Não vai sair vencendo, tendo um vencedor. Lembra, nós somos um time. Não importa quem que é o melhor jogador, o importante é o time sair ganhando, o casamento sair ganhando. E esse tipo de jogo, onde o cabo pode se arrebentar e os dois caírem. Então vamos lá. Como nós superamos? Primeira coisa, reconheça o problema. Primeira coisa, no início de conversa, para vocês vencer o espírito de competição, você tem que identificar o problema. Mas lembra, como eu comecei a aula hoje, muitas vezes nós falamos que a causa do problema conjugal sempre é o outro. Mas eu quero falar para você, ninguém tem o poder de mudar o outro. Nós temos o poder de mudar as nossas atitudes e escolhas. Então, quando você escolhe mudar você, suas atitudes, suas escolhas, consequentemente, haverá uma mudança da outra parte. Então, veja bem, o problema da competição é que ela quase é imperceptível. Muito, se eu falar assim, e aí, você que me ouve, você vive um casamento competitivo, eu te falo que 99,9% dos que me ouvem aqui vai falar que não. Mas lembra, é algo imperceptível. Você não percebe. Na hora que você vê, você está competindo. E às vezes essas pequenas coisas infiltram no nosso dia a dia para minar a energia do nosso casamento pouco a pouco. Vai minando a alegria, a disposição. E é tão corriqueiro que às vezes até pensamos o quê? Que isso que não acontece conosco. Mas acontece. Acredite em mim. Então, nós temos que trabalhar para identificar as competições. Identifiquei, o que eu devo fazer? Mude o jogo. Reverta, inverta. Ou seja, se eu estava competindo, então não vou competir, eu vou cooperar. Sou estranho, mas um bom casamento é uma grande partida. Eu vou te dar exemplo aqui. Vamos supor, tem casamento que é igual jogo de tênis, tá bom? Vou te explicar por quê. Qual que é a sistemática do jogo de tênis? Descobrir a fraqueza do oponente. E eu tenho que concentrar a minha força, a minha cortada, justamente no ponto fraco. Então tem casamento que o marido está dando cortada com toda força e energia no ponto fraco da esposa. E também tem esposa que é avassaladora na raquete, ela pega e dá uma raquetada no ponto fraco, a bola vai bem no ponto fraco do marido, gerando o quê? Um derrotado e um vencedor. Mas essa é a sistemática do jogo de tênis. No entanto, nosso casamento é como uma partida de frescobol. Vamos fazer uma analogia aqui. Os dois jogos têm duas raquetes, dois competidores, duas pessoas, uma bola. Só que o tênis, eu quero derrotar, eu quero achar o ponto fraco e dar uma bela cortada para deixar o meu oponente no chão. Mas o frescobol é diferente. Eu não jogo frescobol para fazer o outro errar, eu coopero para o outro acertar. Porque qual que é a sistemática do frescobol? É não parar o jogo. Se um me deu uma bola de forma errada, deslocada, eu sei que ele não fez isso para mim derrotar, porque ele depende que eu acerte também. Sabe, eu quero falar para você, filha, faz do seu casamento um bom jogo de frescobol. Esquece competição, esquece habilidade, esquece, tira da sua cabeça
esse sistema competitivo que vai levar a pessoa a viver dependente de você, com um sistema de dívida a ser paga, sabe? Eu quero falar para você, nós estamos aqui para crescer, para viver o melhor nesse tempo. O seu casamento é o seu refúgio, onde que você tem alguém para confidenciar, conversar, compartilhar, sonhar. Isso é um casamento, é um frescobol. Uma boa partida de frescobol, onde que nós não vamos deixar a bola cair. Nós estamos aqui no 10º dia e eu quero desafiar você a não desanimar, porque o diabo é o seguinte: quando vai chegando esses assuntos mais delicados, vai colocando o desânimo. Aí aquele espírito de competição vai crescendo. E o que nós devemos fazer? Nós devemos derrotá-lo por algo que o Senhor Jesus nos ensinou. Um princípio poderoso que aplica em qualquer parte da nossa vida. Que princípio que é esse, pastor? Tomar a cruz. Nós temos que tomar a cruz. É um fato da vida que todos têm alguma razão em toda situação. Eu posso te dar exemplos aqui, a esposa vai dar uma razão, o marido também vai apresentar outra razão. E talvez as duas razões são inquestionáveis. Mas lembra, se um ganhar, o casamento perde. Mas se ninguém quiser perder, o que para ter vitória tem que acontecer? Pelo menos um tomar a cruz. Um deve pegar o caminho da cruz. Porque perder, nós não precisamos perder tempo descobrindo quem está certo e quem está errado. Isso é desgastante. Isso vai cansar o seu casamento, vai cansar o seu esposo, vai cansar a sua esposa. O princípio da cruz é a atitude de negar a si mesmo e buscar o interesse do outro. É o que o amor, segundo a palavra de Deus, nos ensina. Nós temos que buscar não o próprio, mas o interesse do outro. Lembra? Nós temos que fazer do outro o centro da nossa vida, para fazer ele feliz. Antes o casamento desgastado, que tinha aqueles ciúmes doentio, aquela forma de manipular, de vitimizar, você se colocava no centro da relação. Mas Deus nos uniu para cooperar com o outro, para ajudar, honrar, trazer vida. E o que eu posso fazer? Outra atitude para ter um casamento vencedor. Agora cheguei num ponto bom. Tenha bom humor. Se quer competir, faça uma competição com coisas que vale a pena, numa esfera onde que você vai ajudar o outro. Então, como que eu posso fazer isso? Faça uma competição então. Quer anotar aí? Anota aí. Faz uma competição nessa semana. Quem reclama menos, o que reclamar menos, é o que vai sair vencedor, vai ter mais pontos. Quem serve mais o outro, quem servir mais o outro, vai ganhar ponto no final. Quem vai ter ideias melhores para projetar para próximas férias, vai ter mais ponto quem ganhar. Então, aí nós estamos colocando a competição por um lado positivo, onde você não vai sugar, mas onde você vai cooperar, para que a graça de Deus flua abundantemente na sua vida. E lembre-se, o importante não é estar com a razão, mas o importante é seguir o amor e ser feliz. Amém? Eu creio que o Senhor ministrou aí poderosamente no seu coração. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito especial, onde vocês vão compartilhar e também orarem juntos, apresentar as dificuldades, apresentar para quê? Reconhecer e vencer. Lembra, seu casamento não é uma competição de tênis, seu casamento é uma boa partida de frescobol, onde os dois vão trabalhar juntos para a bola não cair. Amém? Então eu quero orar com vocês, nós temos a tarefa do dia, a tarefa para vocês poderem trabalhar para que o casamento ande em vitória.
E a tarefa é apenas uma, vou deixar por escrito, e a tarefa é: a partir de hoje, até o fim da maratona de casais, olha só, vocês farão uma competição diferente. Marque um ponto para cada atitude de serviço que o seu cônjuge tiver em relação a você. Trabalhe para que você seja o vencedor. Amém? Se possível, faça uma tabela. Vamos divertir nesse tempo. Vamos trazer para o lado um casamento cheio de graça, de alegria, de riso, de abraço, de beijo, não de competição. Amém? Deixa eu orar com você. Amém. Pai, graças eu te dou. Obrigado por esse dia o Senhor nos dá esse discernimento, porque eu creio. Debaixo da tua palavra, da direção do Senhor, estamos aqui falando de coisas práticas em nosso casamento. E nós queremos vencer o espírito de competição, porque nós não queremos provar quem é mais e quem é menos, nem quem tem a razão e quem deixou de ter razão. Sabemos que esse é o caminho da destruição. Não queremos destruir aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Por isso, Pai, dai-nos sabedoria. Eu oro por esses maridos, esses homens, para que eles sejam homens sábios, que não sejam crianças na atitude, ó Deus, com as suas esposas, em querer sustentar razão, em querer competir. Mas também eu oro, Pai, por essas mulheres, para que elas sejam mulheres sábias, onde também elas não venham ser imaturas ao ponto de querer sustentar razão e provar alguma coisa. Mas eu declaro que esse casal, ó Deus, eles vão trabalhar juntos para ser uma boa partida de frescobol o seu casamento. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, a bola não vai cair. Mas a partir de hoje vocês viverão um tempo de unidade, de cumplicidade, de amizade, de amor, segundo a palavra de Deus, aonde vocês vão ter prazer de fazer as coisas juntos e carregarem a glória juntos, de viver um casamento feliz. E assim eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chegou o momento agora, compartilhe com seu cônjuge e no final, ore juntamente uns pelos outros, tá bom? Deus abençoe, beijo no seu coração e até a próxima aula. Fique na paz. Tchau.